Agora, nesse exercício, a gente precisa resolver a inequação quociente. Como que a gente faz isso? Não é muito difícil. A gente vai ter uma função aqui no numerador e a gente tem uma função aqui no denominador, certo? Eu vou chamar a função do numerador de f de x. F de x, então, é igual a menos x mais 3. É uma função do primeiro grau. A gente começa fazendo análise do sinal dessa função do primeiro grau. Então, para fazer a análise do sinal, a gente encontra os zeros dessa função. Então, menos x mais 3 igual a zero. A gente fica com menos x igual a menos 3, x igual a 3. Então, fazendo o gráfico simplificado aqui, a gente já fez muito exercício com a análise do sinal de uma função do primeiro grau, e a gente tem x igual a 3. Pelo coeficiente a, eu consigo determinar se a minha função ela é crescente ou se ela é decrescente. Eu vejo que ela é decrescente porque o coeficiente a é menos 1. Então, se ela é decrescente, aqui eu sei que é positivo e aqui eu sei que é negativo. Sempre em relação ao eixo y, tá? Ela é positiva aqui porque assume valores positivos no eixo y e é negativa aqui porque assume valores negativos em relação ao eixo y. Agora, a gente faz a mesma coisa para nossa função g de x. G de x é a x ao quadrado menos 4x menos 5. A gente vai encontrar os zeros dessa função. Beleza, como que a gente encontra os zeros dessa função? A gente primeiro calcula o delta, né? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O valor de b aqui é menos 4. Então, a gente tem menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Então, delta é igual a 16 mais 4 vezes 5, 20. Então, isso daqui dá 36. A gente calcula x1 e x2, dado por menos b, ou seja, menos menos 4, que dá mais 4, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 36 é 6, dividido por 2 vezes o coeficiente a, que é 2. 2 vezes 1, 2. Então, isso implica que o nosso x1 é igual a 4 mais 6 dividido por 2, que é 5, ou x1, ou x2, né? E x2 é igual a 4 menos 6, que é menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Você poderia fazer isso por fatoração também. Por fatoração, você teria algo assim, ó. Isso aqui por fatoração, né? Você vai ter dois fatores. Aqui você coloca o x, aqui x, isso igual a zero. Você precisa de dois números, que quando multiplicados deem menos 5 e quando somados resultem em menos 4. Olha, pode ver que é o 5 e 1, mas como você descobriria isso? Agora eu já calculei as raízes, está fácil, né? Mas se você não tivesse calculado as raízes, como você descobriria isso? Você pega o 5 e cria as combinações possíveis. Eu gosto de fazer isso dividindo, ó, por números primos. Primeiro você divide o 5 por 1, tá, 1 e os números primos em seguida, tá? Por números inteiros. Vamos falar assim que é melhor. Porque 1 não é primo, 2 é assim em diante, né? Mas, enfim. Divido 5 por 1, dá 5. E aí eu preciso que quando... Menos 5 no caso, né? Então a gente pode pegar menos 5 e 1. Só que quando eu somo menos 5 e 1, já dá certo, né? Não, não dá certo. Porque a gente vai ter menos 4 e quando eu multiplico dá... Esse aqui já tá certo, ó. Quando eu multiplico eu tenho menos 5 e quando eu somo eu tenho menos 4. Então a gente coloca menos 5 aqui e 1 aqui, tá? E aí você, como você tem um produto que é igual a zero, então ou esse primeiro fator, que é x menos 5, é igual a zero, ou x mais 1 é igual a zero. Assim você consegue encontrar as raízes, x igual a 5 ou x igual a menos 1. Beleza. A gente encontrou, né? Aí a gente faz a análise simplificada para essa função. A gente tem aqui, eu já mostrei num vídeo para vocês como que faz isso. A gente tem as raízes sendo menos 1 e 5, então a nossa função tem concavidade voltada para cima, porque o coeficiente a é maior do que zero. Aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho 5. Analiso sempre em relação ao eixo y, então eu vejo que aqui ela é negativa e aqui ela é positiva, certo? A nossa função, né? Vou colocar aqui, ó, para você ver que é a função que é positiva, não o eixo x. E aí, beleza. Aí então, o que que eu estou procurando? Bom, agora eu fiz a análise dos dois gráficos, certo? Mas como vocês podem ver, tem um quociente. Isso é um quociente.
E aí eu preciso ver quando que esse quociente ele é maior do que zero. Não quando que essas funções individualmente são maiores ou menores do que zero. A gente vai fazer a regra do sinal entre elas. Ou seja, ó, a gente vai analisar aqui entre eles. Ó. Vamos apagar esses caras aqui. Mostrando é mais fácil do que dizer, né? Beleza, a gente não precisa mais disso aqui mesmo, a gente já encontrou. Então eu vou criar uma reta para minha primeira função, para minha função f de x, e vou criar uma segunda reta para minha função g de x. Aí depois a gente vai fazer a regra de sinal, certo? A gente vai fazer o quociente entre f de x e g de x. Para nossa f, aqui nessa reta eu vou colocar em relação à função. Aqui eu tenho o valor 3, aqui eu tenho menos 1 e 5. Então eu vou colocar o 3 aqui no meio, porque eu coloco menos 1 aqui e coloco o 5 aqui. Ela é negativa para valores maiores do que 3, ó. Maiores do que 3 ela é negativa. E positiva para valores menores do que 3. Aqui, ela é negativa entre menos 1 e 5 e positiva para valores menores do que menos 1 e positiva para valores maiores do que 5. Agora, sempre que a gente tem um quociente, ó, aqui eu vou ter o ponto menos 1, ponto 3 e ponto 5. Se eu tenho um quociente, certo? E no numerador eu tenho um valor negativo. No denominador eu tenho também um valor negativo. Quando eu multiplico um número negativo com um número negativo, eu obtenho um número positivo. Quando eu multiplico um número negativo com um número positivo, eu obtenho um número negativo. Mesma coisa aqui. E um número positivo com positivo, eu obtenho um número positivo. Então ele está perguntando para mim, quando que esse quociente ele é maior ou igual a zero? Esse quociente ele é maior ou maior ou igual não, só maior do que zero. Por que ele é maior do que zero? Nesse intervalo aqui. E a gente tem bolinha aberta nesses outros intervalos aqui também, bolinha aberta, porque não inclui os pontos em que é zero. É zero nos pontos menos 1, ponto 3 e ponto 5. Ah, lembrando que o denominador não pode ser zero. Então, esses pontos aqui, ó, menos 1 e 5, não entram no domínio, tá? Esses pontos aqui não entram. Somente 3. Se ele pedisse igual a zero, né? Quando que é maior ou igual a zero, você colocaria apenas o 3. Porque quando é 5 ou quando é menos 1, você tem uma indeterminação matemática porque você teria zero no denominador. E não existe isso nas frações, tá? Então, se ele pedisse igual a zero, você colocaria apenas o 3. Quando que ele é igual a zero, né? Isso aqui. Mas como ele está pedindo apenas maior do que zero, então o nosso conjunto de solução, vamos colocar aqui embaixo, nosso conjunto de solução é o conjunto de valores x pertencente aos reais, tal que x é menor do que menos 1, ou x é maior do que 3 e menor do que 5. E é isso para esse exercício. A gente se vê nos próximos.